Vascaíno e vascaína de todo o Brasil, de todo o mundo. Meu nome é Fábio Oliveira e esse é o canal Tribuna Vascaína. Hoje tivemos outras falas, outras desculpas, outras, como é que eu vou dizer, passada de pano no que o governador falou. De deputados, Chiquinho da Mangueira, teve também um texto do Arciniegas também, e tem uma declaração do Luiz Melo, vulgo tropeço. Então, se adiantando, vamos colocar a fala do Chiquinho da Mangueira, tá? Vamos colocar a fala do Chiquinho da Mangueira. Logo depois, nós vamos colocar o texto do Arciniegas. Bom dia, queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer um problema que aconteceu no dia 20, com uma matéria publicada pelo jornalista Lauro Jardim na sua coluna, na qual ele comete uma inverdade. Quero deixar bem claro aqui que eu participei da reunião junto com o governador, com os agentes da SAF, com os diretores do Vasco, e o governador foi extremamente correto na fala dele. Quando ele deixou claro, quando foi perguntado se tinha data para resolver a questão que o governador falou da licitação no Tribunal de Contas, ele disse: não, aqui no Brasil não é assim. Ele não tem poder para ir ao Tribunal de Contas e decidir a data que o Tribunal de Contas tem que marcar. Mas ele disse claramente que iria colaborar, que ele ia ajudar, que ele tinha interesse que os clubes do Rio de Janeiro usassem o Maracanã. Então ele foi extremamente correto naquela reunião. Se alguém achou que aquilo ali não era o suficiente, tinha que tentar voltar nele, ou em mim, ou no Osório, em quem fosse, para poder pedir maiores esclarecimentos. No dia 19 eu viajei e só cheguei hoje. E só tomei conhecimento dessa matéria hoje. Se eu tivesse tomado conhecimento no dia 20, teria me posicionado no dia 20. Mas, infelizmente, eu só tomei conhecimento hoje, porque só cheguei hoje de viagem. Mas eu quero deixar claro aqui que, em momento nenhum, o governador deixou dúvidas na posição dele, muito menos em prejuízo do Vasco. E aí, o que vocês acharam disso? Dessa passada de pano no que o governador falou. Agora a gente vai para o texto do Arciniegas, que diz assim: declaração de Juan Arciniegas, diretor-geral, chefe de esportes e mídia e entretenimento da 777 Partners. A 777 Partners decidiu investir no Brasil porque acredita no país e suas incontáveis oportunidades. Oportunidade de ganhar dinheiro nas nossas custas, né? Voltando. Levamos ao governo o projeto Maracanã para Todos, um consórcio formado por um gigante clube de futebol como o Vasco e renomadas empresas, a Legends e a W Torre, duas das maiores gestoras de arena do planeta. Nosso compromisso é transformar este ícone global esportivo em uma das melhores arenas do mundo. Estamos confiantes de que nossa oferta é a melhor e de qualquer projeto justo e objetivo chegará a esta mesma conclusão. Reiteramos publicamente nosso pleito de que a licitação do Maracanã seja justa e transparente. Coisas que, na fala do governador, vocês sabem, né? Que ele prefere que um clube gere o Maracanã em vez de empresa. O Vasco é um clube, só que quem está gerindo o futebol do Vasco é uma empresa. Voltando. Renovamos nossa promessa em tornar o estádio disponível para todos os clubes e seus torcedores. Estamos prontos para trabalhar com o governador e sua equipe nesse processo, desde que seja sempre de forma respeitosa e profissional. E aí? Tudo bem, ele falou certo? Falou certo.
que essa licitação é favorecimento para os mulambos. É favorecimento para os mulambos. E aí? E aí, governador? Volta a falar do vídeo anterior do canal. E aí, governador? Vai continuar favorecendo os mulambos da Gávea? Vai continuar favorecendo os mulambos da Gávea? E aí? O que o senhor vai fazer? E aí, vai fazer o que, governador? Vai continuar? Teve uma declaração também do Luiz Melo, vulgo tropeço. Vulgo tropeço, tá? Fomos surpreendidos ontem com as infelizes declarações do governador com respeito à licitação do Maracanã. Mas um ponto foi importante. Ele disse que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol. O Vasco é um clube de futebol. O Vasco é o primeiro time a ganhar um título no Maracanã. O Vasco ganhou muitos títulos e essa torcida entende que o Maracanã também é sua casa. Por essa razão, a gente fica feliz de cumprir com esse requisito. Eu quero tranquilizar a torcida vascaína para que eles saibam que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que, quando as regras forem publicadas, o Vasco consiga entregar a melhor proposta possível, o melhor produto possível para que a gente consiga administrar o Maracanã junto aos nossos parceiros. E aí? O que vocês acharam da declaração do Luiz Melo? 40 segundos só, tá? 40 segundos para defender o Vasco. O Mulambo, como CEO da SAF, ele ajudou a vender o clube, ajudou a vender o futebol do Vasco e, ao mesmo tempo, ele é o CEO da SAF. Não é uma ironia isso? Você ajuda a vender. Você ajudou a vender o clube, o futebol do Vasco, 70% do futebol foi para a SAF e agora você vai e é CEO do Vasco, o Mulambo. E aí, como é que foi? Como é que desceu na sua goela ter que defender o Vasco? Por isso que só foi 42 segundos, né? De defesa, né? Porque se fosse os Mulambo, o sem estádio, o derivado, você ia defender por muito mais tempo, né? Não é isso? Ia defender por muito mais tempo. Ó, o vídeo do governador e o texto do Osório já foi passado no vídeo anterior, mas a gente não deve esquecer. É para ficar gravado, a gente não deve esquecer. Tá, eu vou passar ali de novo e logo depois eu vou ler de novo a declaração do Osório que estava na UOL, tá? Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro aqui. Queria me dirigir a todos vocês, mas sobretudo a grande torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, nossa torcida vascaína. Eu vou ler uma nota aqui e depois eu vou tecer um comentário, tá bom, gente? Queria que vocês ouvissem com atenção, sobretudo a nossa torcida vascaína. Na última sexta-feira, fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estarem à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação... De novo, vocês viram que o Maracanã tem que ser gerido por um clube de futebol e não de empresa. Beleza. O Luiz Melo falou que o Vasco é Vasco, é um clube de futebol. Mas quem administra o Vasco é uma empresa. Então, senhor governador, falo de novo que estava no vídeo e falo agora. Você não vai deixar o Vasco entrar nessa licitação? Existem ritos licitatórios e você, governador, tem que cumprir os ritos. E você sabe muito bem disso. Voltando. A ação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. O segundo registro é sobre minha determinação de que o processo de concessão deverá ser o mais transparente possível, já que estamos falando de um patrimônio de valor afetivo para o nosso povo e o nosso país.
E é a partir desse ponto que volto à nota da coluna do Lauro da última sexta-feira. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria... Vocês viram uma rusga de que ele tá pau da vida com a 777 por causa de quê? Porque tá tentando tirar o estádio do derivado dele? Dos Mulambo da Gávea, é isso? O Mulambo da Gávea tentar jogar num campinho de várzea qualquer, que é lugar de que não tem casa, que não tem estádio para jogar? Repararam isso? Voltando. Seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para se retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e, enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. É muito triste saber que à mesa estavam sentadas pessoas que eu prezo e gosto, como o ex-deputado estadual e hoje dirigente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, assim como o deputado estadual Chiquinho da Mangueira, os quais não tiveram a coragem de desmentir essa nota plantada de forma covarde. É isso aí então, gente. Nunca foi me perguntado se eu garantiria a lisura. Foi me perguntado se eu garantiria a data. E o que eu disse foi o seguinte: isso está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não devolver, não há de se falar. Infelizmente, faltou... Não dá pra botar mais não. Tá dando nojo desse cara já. E aí? Mais uma vez. Tá dando nojo do senhor governador, querendo favorecer os mulambos da Gávea. E aí? Como é que fica? Como é que fica essa zona aí do governo? Essa zona aí do governo em relação ao Maracanã? Como é que vai ficar? Você pensa que os outros é otário? Você pensa que a torcida vascaína é otário, seu mulambento? E aí, como é que fica? Como é que fica nessa merda aí? Nessa titica de governo? Vai fazer o que agora? Vai ter que ser justo, tá? Vai ter que ser justo o processo licitatório. Vai ter que ser justo. Você sabe disso. E a torcida vai cobrar. Tá? E esse canal tá te vendo. Só isso. Agora a gente vai passar de novo a declaração do Osório. Ele deu pro UOL, tá? No dia 22/1, às 5h24. Beleza? Vamos lá. VP do Vasco esclarece polêmica com o governador sobre licitação do Maracanã. UOL, 22/1/23. Vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Alberto Osório, cheio de processo nas costas, contextualizou uma declaração do governador do Rio, Cláudio Castro, sobre a falta de certezas do processo de gestão do Maracanã. Segundo a coluna do Lauro Jardim, no Globo Lixo, o político disse que, abre aspas, o Lauro Jardim que colocou isso como se o governador tivesse falado, abre aspas, aqui é Brasil, ninguém pode te dar qualquer garantia. Na reunião no fim do ano passado, o Vasco, através dos executivos da 777, teria pedido garantias de que o processo de licitação seria justo. É o certo, pô. É o certo. O processo de licitação tem que ser justo para ambas as partes. Não importa se eu gosto de A, B e C. Cláudio Castro, então, afirmou que não era possível dar garantias porque isso aqui é Brasil. Osório enviou uma nota ao UOL explicando o contexto da declaração do governador Cláudio Castro. Abre aspas para o Osório, ladrão de eleição, junto com Salgado. Com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna de Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer que estive presente na reunião do Vasco com o governador Cláudio Castro no último dia 12/12. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governador falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e, por isso, afirmou não poder dar garantias de datas.
para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. O encontro dia 12 de dezembro contou com o governador, secretário da Casa Civil, além de Carlos Osório, CEO Luiz Melo, diretor da 77 Partners, Juan Arciniegas. Houve um entendimento de que as esferas vão cumprir os trâmites para que a licitação do Maracanã seja realizada brevemente, assim como também uma sinalização que, caso o termo de permissão de uso tenha de ser renovado, haverá um chamamento público que permitirá a participação do Vasco na disputa. Beleza. Deram para o Flamengo, né? Por que não foi chamado o Vasco para ver se poderia disputar? Porque o governador é mulambo, favoreceu eles mais uma vez. Voltando, no final do ano passado, a permissão foi renovada por mais 6 meses a dupla Flamengo e Fluminense. Fluminense não fede no cheiro ali, né? Sabe que a maioria das coisas quem faz é o Flamengo, eles devem estar devendo a eles. Já faz a gestão do Maracanã desde 2019, sempre o mesmo molde de contrato. O Cruz Maltino contestou a extensão por alguns motivos. Um deles é, nas oportunidades anteriores não havia outros interesses na administração, não havia outros interessados na administração do Maracanã. E aí, gente? O que vocês acharam da fala do Chiquinho da Mangueira, do texto da Arciniegas, da declaração do Luiz Melo, vulgo tropeço, e para relembrar a declaração do Cláudio Castro e da declaração do Osório? Volto a afirmar, a torcida vascaína não é babaca, a torcida vascaína não é otária, a torcida vascaína somos milhões e milhões e milhões de torcedores. Muito mais do que vocês falam aí. Então, vamos estar de olho. Nós temos nosso estádio. Nós não somos sem teto igual vocês, mulambos. Então, governador Cláudio Castro, nós queremos o Maracanã. Porque nós lotamos o nosso, vamos lotar o Maracanã. Bater recordes e recordes e recordes aí de público. Então, a concessão tem que ser justa. Por isso, nós ganhamos a concessão passada, né? Por isso que você foi lá, foi no TCE, deu um jeitinho e mandou cancelar, né? Você fala que não tem condição de cancelar. Mas, por favor, né? Você sabe, como você falou, Brasil é Brasil. Então, você sabe que se você der um telefonema, você consegue cancelar isso. Para favorecer os mulambos da Gávea. Então, torcida vascaína, vamos estar de olho. Nós temos estádio, sim. Mas vale lembrar, 777, torcida, vocês não têm que ficar com o Maracanã para desmerecer o nosso estádio. E o associativo, você, Osório, você, Salgado, entregar o nosso São Januário para 777 não, hein? São Januário é nosso. São Januário é da torcida vascaína, de milhões e milhões de pessoas, das pessoas que deram sangue, deram dinheiro lá atrás, 1920 bolinha, para ser feito o maior estádio da América do Sul. Então, vamos ficar de olho. O estádio é nosso. Só isso eu tenho a dizer. O estádio é nosso. Nós não queremos o nosso estádio na mão de empresa nenhuma. O estádio tem que ficar no associativo. Então, fazem por merecer onde vocês ficaram, que vocês roubaram essa cadeira, e faz alguma coisa. Ou então, sai da cadeira e deixa alguém entrar para fazer. Como vocês roubaram a eleição passada. Beleza? Vamos ficar de olho, gente. Vamos ficar de olho. Maracanã também é nosso. Saudações vascaínas a todos. Bom dia. Curtam o vídeo, compartilha, espalha para geral, espalha para grupo da família, grupo de condomínio. Não me interessa. Espalha para geral. Curtam o vídeo. Já passamos a marca de 130 inscritos. Vamos crescer mais. Vambora. Espalha para geral. Compartilha. Curta o vídeo. Tá? Saudações vascaínas, bom dia e que papai nos abençoe, porque o Vasco é Vasco,
O Vasco está na nossa pele. Nós não temos um manto igual o Jumulão. Isso daqui é nossa segunda pele. Saudações vascaína a todos.